Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. Na reflexão que está vindo aqui, nós iremos acompanhar o caso do namorado que não dá atenção para a namorada. E aí, o que eu posso fazer para que essa situação mude? Se a situação não mudar, eu devo mudar. E esse mudar significa o quê? Vamos acompanhar? E vamos então à pergunta dela que diz assim: meu namorado tem 24 anos, é muito viciado em jogos online. Ultimamente não me dá tanta atenção. O que fazer para essa situação mudar? Hoje em dia tenho visto muito isso, tenho visto muitos relatos trazendo sempre essa questão de jogos online e a reclamação da pessoa sobre isso. Ou seja, o outro não está me dando a atenção devida, jogos online, ou às vezes a pessoa sai para jogar no bar. Então você está vendo como as coisas mudam, né? O tempo, quando eu era criança, até adolescente, o que a gente escutava muito eram mulheres reclamando que os maridos ficavam nos bares, jogando sinuca, jogando truco, jogando dominó, mas ficavam nos bares. Os tempos mudaram, hoje talvez o marido ainda esteja dentro de casa, mas eu tenho ele fisicamente ali, só. Eu tenho a presença física dele ali, mas eu não tenho ele. Eu não tenho a atenção dele. Então você está vendo que os tempos mudaram, o corpo físico, o local do corpo físico mudou. Não está mais no bar, está dentro de casa. O que as mulheres, da década de 80 e 90 desejavam, o marido dentro de casa, reclamavam que ele ficava no bar. E as mulheres de agora, por vezes, têm o marido dentro de casa, mas não sentem ele ali. Então, apesar de o contexto ser totalmente outro, a angústia é a mesma. A situação, a problemática é a mesma. E como resolver? Ou como mudar isso? O que fazer para que essa situação mude? Minha querida, aqui caímos novamente num discurso muito batido aqui no canal e muito divulgado por mim, que é o quê? Diálogo. Eu tenho que sentar e explicar. O seu namorado, ele de fato ouviu você falando? Porque às vezes a gente fala e a pessoa não ouve. Então, ele ouviu o que eu tenho a dizer? Não, André, eu já conversei com ele. Já expôs, mas você expôs num momento de briga entre vocês? Porque se isso é exposto num momento de briga, geralmente a pessoa está fechada a ouvir. Porque quando a gente está brigando, a outra pessoa está com a sua defesa ligada. Então, ele não está ouvindo. Ele está com a defesa. Então, quando você coloca a defesa, por exemplo, os filmes da Idade Média, que eles ficavam com aquele escudo. A flecha vem, bate no escudo e cai. Então, quando você está em posição de defesa, o que o outro fala bate e cai, porque você está querendo avançar. Então, você quer se defender e você quer atacar. Você, muitas vezes, aquilo que ele fala não penetra em você. Você está com a sua defesa ativada. Então, às vezes que você falou isso com ele, foi quando você se estressou? É porque não dá, você não me dá atenção. Então, nessa hora, não é. Não, eu falei, já falei. Então, foi nesse momento. Então, nem considere que foi falado. É necessário que seja falado num momento oportuno. Qual o momento oportuno? Quando estamos bem, não quando estamos brigando. É num momento em que a gente está bem, é nessa hora que eu chego
e exponho a situação. Amor, deixa eu te falar uma coisa. A gente tá super bem, tá legal, tá bacana, mas eu preciso expor e eu quero que você então entenda. E aí eu quero que você também me fale. Então você tá vendo? Eu não vou falar, eu não tô dando liçãozinha de moral. Eu estou expondo algo e eu estou querendo que ele também fale. E aí você expõe. Você abre de fato o seu coração. Eu exponho e mostro como eu estou me sentindo. Por que que eu me sinto desse jeito? Eu me sinto desse jeito por causa assim, nessa e nessa situação. Dou exemplos reais, porque senão também fica muito no discurso teórico. Você não me dá atenção, eu dou exemplos reais. Que às vezes a pessoa, ela tá tão absorvida no universo do jogo ali, que ela nem percebe. Ela acha que você está falando que ele não dá atenção para você, mas ele não sente algo real e concreto. Então, quando você fala, porque olha, naquele dia eu te falei que eu gostaria de ir ao shopping à tarde e tal, cara, você simplesmente me ignorou a tarde inteira. E à noite você veio como se nada tivesse acontecido, ou seja, é como se eu nem tivesse falado. Então você dá um exemplo concreto. E aí talvez ele se toque que você tem razão. Ele de fato ficou tão absorvido lá com aquele jogo que, sabe o que acontece? Esquece o mundo. Eu não jogo, mas nos meus 15 anos, nos meus 14 anos, época de Master System, Mega Drive, né? Quem é dessa época lembra. Eu fiquei completamente viciado no Master System. Viciado. Vinha com Alex Kidd na memória, né? Viciado. Então, assim, quando meu pai e minha mãe saía, por exemplo, foram à missa e eu implorava para eu ficar, deixavam. Cara, eu não acreditava que eles já tinham chegado da missa, porque quando eu ia junto, parece que aquela missa nunca acabava. Agora, quando eles iam e só tinha uma TV, né? Nossa infância, na adolescência, quem é da minha idade, eu tô com 46, sabe? A gente costumava ter uma TV só na sala. Então, é óbvio que a hora que meu pai chegasse, eu não podia continuar jogando. Aliás, meu pai nem gostava, porque falava que estragava a televisão. Enfim, né? Era a ideia que se tinha do videogame, estragava a televisão. Eu nem acreditava, porque para mim, eu estava tão absorvido ali no jogo, que quando eles chegavam de volta da missa, para mim parecia que tinha passado 10 minutos. E já tinha passado, tipo, 1h30, 2 horas. Então, meu anjo, por isso que a gente tem que aprender a conversar. A gente tem que aprender a encontrar momentos oportunos. Não é quando a gente está nervoso, não é a hora que chega, sabe, a gota d'água naquele balde que já está cheio. Nessa hora não vai levar para lugar nenhum. Esses momentos de explosões, eles geralmente não são nada produtivos. Então, fale, converse, exponha. Ok? E aí vai percebendo. Aí, se você percebe que ele não está mudando, dá um toque. Amor, lembra que a gente conversou? Sempre um toque no carinho. Amor, lembra que a gente conversou? Tá acontecendo de novo. Entendeu? Dá um toque. Caso isso não surta efeito, ou seja, continue sendo exatamente o que era, então sinto muito, meu anjo, mas me parece que não vai mudar. Quando eu chego na conclusão que o outro não vai mudar, quem tem que mudar sou eu. Ah, e o que eu vou mudar? Bom, ou eu passo a não ligar mais para isso e ele tá lá absorvido no mundinho dele e eu vou me absorver em outra coisa. Então, eu vou pro shopping, eu vou pra academia, eu vou, entendeu? E tipo, ok, a gente só sai no sábado à tarde, então ou eu me encaixo nisso, não é me sujeito a isso. Eu me encaixo nisso e encontro uma forma onde isso também não me prejudique. Então presta atenção, senão aqui aquelas pessoas que já estão predispostas a se sujeitarem e anularem-se é o que elas gostariam de ouvir. Eu disse, se encaixe nisso. Eu não disse se sujeite a isso. Ah, eu não consigo me encaixar nisso, André. Eu quero um namorado que me dê atenção. Eu quero que a gente esteja juntos no final de semana e tal.
então sinto muito, mas vai ter que trocar de namorado. Tentei conversar, tentei dar os toques, sempre com muito carinho, né? Não surtiu efeito, não sirvo para me encaixar a situação. Então, não me resta outra alternativa a não ser terminar o namoro e amanhã ou depois eu iniciar um outro, onde eu já percebo se a pessoa tem essa característica, ou seja, se ele é atencioso. Se não for, nem adianta dar continuidade também. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Lembrando a você que aqui embaixo na descrição do vídeo tem as informações dos atendimentos que eu faço, as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que você vai encontrar no meu site, que encontra-se aqui embaixo na descrição do vídeo. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.